Ei, pessoal, começando aqui o terceiro episódio do podcast Suavemente. Hoje é um tema muito importante, um tema que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar, tanto da área da psicologia quanto da área do direito. E lembrando aí que o tema de hoje é o excesso de trabalho e saúde mental, uma crise jurídica silenciosa. A gente vai falar disso no recorte da advocacia. Né? Eu sou a Camila, sou a host principal, estou aqui sempre quinzenalmente, né, com vocês. E hoje eu tenho, né, um convidado da rede, um outro psicólogo para me acompanhar e queria que ele apresentasse, né? Um prazer receber você aqui pela primeira vez e eu queria que vocês apresentassem. Obrigado, Camila. Eu sou o Éricles, sou psicólogo da rede Suavemente. Sou psicólogo formado há 2 anos e meio, 3 anos. Sou da área da TCC, atuo na TCC. Sou psicólogo clínico, tenho pós-graduação em psicologia TCC e neurodiagnósticos baseados em TEA. Tenho também alguns cursinhos ABA, algumas outras formações, atendo muito nessa área, então essa é a minha formação principal até o momento. Muitas coisas, né? Um pouquinho. E antes da gente chamar a convidada principal, a gente vai ouvir um recadinho da Implantar. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E aí, gente, né, trazendo, né, depois da apresentação do Éricles, um pouco do porquê que a gente escolheu o tema antes de chamar a convidada principal. Hoje, atualmente, vivemos uma cultura da produtividade extrema. E, conversando com a convidada, a gente chegou nesse tema em comum, né, uma ideia que ela trouxe e faz muito sentido com as duas áreas. E aí, trazendo o aumento da ansiedade, do burnout, foi por conta, né, do que a gente está vivendo mundialmente, que a gente começou a refletir da importância de falar sobre esse tema. E aí, vou trazer a Âmara para se apresentar para a gente, a nossa convidada, advogada criminalista. Salve, salve, galera, tudo bem? Prazer estar aqui na casa. Muito obrigada, Camila. Qual que é o seu nome? O Éricles, muito obrigada por estar dividindo aqui com vocês nesse momento. É um assunto de extrema importância. Meu nome é Âmara Stove, sou advogada criminalista, mentora, palestrante e várias outras coisas. E é muito importante a gente estar aqui nesse espaço para poder falar sobre essa questão desse tema, uma vez em que a nossa sociedade, né, é uma sociedade que a gente está vendo com excesso de produtividade e que hoje a gente tem mais espaço para poder falar sobre saúde mental. E que esse momento seja um momento aberto para isso, né? Para que a gente traga as ideias, para que a gente reflita sobre o assunto. Estou aqui para colaborar sobre essa participação dentro da minha área, mas também questões pessoais, porque eu acho que a gente é um recorte de tudo na sociedade. Então, eu acho que vai ser de grande valia a contribuição tanto pessoal, da produtividade, quanto a questão do trabalho mesmo. E espero poder atingir o objetivo aqui do programa. Com certeza. A Âmara faz mil coisas, acompanhando na rede social. Uma pessoa super ativa. Super ativa na rede social, traz muitas mensagens positivas. Mais pra frente eu quero falar um pouco sobre seu objetivo na rede social, de fato. E aí, trazendo a contextualização que eu comentei no início, da produtividade extrema, os níveis de afastamento, né, no Brasil, que dobraram pós-pandemia. E aí, esse ano, a gente vai ter NR1 também, que não é uma pauta necessariamente que a gente vai trazer hoje, mas é um ponto, né, de avanço que eu vejo aí de ter uma lei que faz com que as empresas precisam se preocupar mais com a saúde mental. Eu vejo, como a Âmara trouxe, que a gente tem ganhado mais espaço, tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que tem evoluído, isso é muito importante. Só de falar sobre isso, de ter um programa sobre isso, é algo que vai caminhando e o importante é caminhar, né, de alguma forma. E aí eu trouxe pesquisei algumas coisas, né, no OAB, algumas coisas relacionadas à advocacia, e tem alguns dados, né, que eu trouxe aqui sobre quais são os transtornos mais comuns nos advogados. E aí o primeiro, como a gente já esperava, burnout, né, que é o esgotamento físico e mental, que é muito comum, e a gente vai falar um pouco mais dos sintomas, algumas coisas mais para frente. Ansiedade generalizada, né, é uma ansiedade, não é só um transtorno de ansiedade, é generalizada, ela é um pouco mais intensa. Transtorno de pânico, depressão, abuso de álcool também, eu vi um pouco desses dados também na OAB, são dados de 2022, então
possivelmente, a gente tem aí novos dados para serem trazidos também. E aí, né, para a gente começar aqui com uma pergunta, como eu falei da questão do Instagram, né, eu vejo que você é muito ativa, mas você também tem uma questão de consciência, muito de mindset, de questão mesmo emocional, porque o advogado, eu acredito que é uma das principais habilidades, principalmente na sua área. E aí, quando que você percebeu, né, seria uma primeira pergunta aí, que principalmente na advocacia criminal, a questão emocional é algo que muitos... Não é algo tão falado, assim, para todas as pessoas, e nem todos os profissionais levam isso, assim, no Instagram, na rede social, da forma como que eu percebo que você faz, assim. Sim. É muito interessante essa pergunta, porque a gente trabalha com pessoa, né, Camila? Então, pessoa cuidando de pessoa. Embora eu seja uma advogada criminal, eu trabalho com o ser humano na sua totalidade. E a minha área, por ser criminalista, eu lido com o ser humano privado de liberdade. E quando uma pessoa está privada de liberdade, ela está afastada de toda a questão inerente do ser humano. Além da sua liberdade, tá o afastamento da família, da sua condição de ser humano, as suas emoções ficam abaladas por a questão da situação mesmo que o cárcere proporciona. Então, quando eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, você vem falado, eu sempre tento entender um pouco mais, porque quando a gente entende só direito, a gente entende muito pouco, ainda mais quando a gente se trata de pessoa. E a lei, ela é muito fria, ela afasta isso. E a gente precisa dessa humanização, de olhar para o outro com uma questão humana. E como que eu vou olhar para o outro com uma questão humana? Me tornando também um ser humano e entendendo que aquela pessoa, em algum momento, ela tem uma semelhança comigo. Então, essa questão de trazer a responsabilidade de ser a voz daquela pessoa, a gente tem que desenvolver outras habilidades para além da questão da advocacia, entendendo a complexidade, porque fazer um atendimento no presídio, lidando com uma pessoa que está privada, lidando com o ser humano que está num estado totalmente de vulnerabilidade, essa é uma questão que a gente demanda um pouco de atenção para o advogado, para o profissional que está ali lidando com aquele público. Então, naturalmente, eu preciso entender os meus limites para poder oferecer algo para aquela pessoa, entender como que eu posso, porque tem situação, Camila. E qual que é o seu nome mesmo? O Éricles. O Éricles. Tem situação, Camila e o Éricles, que eu não consigo fazer um atendimento jurídico. Eu vou fazer um atendimento jurídico numa unidade prisional, porém eu não consigo falar sobre o processo para aquela pessoa, porque ela está tão vulnerável e acaba que eu falo que eu posso dizer assim, que eu viro uma psicóloga. Deveria? Não. Porque a gente não pode inverter os papéis. Mas o cliente, ele está um estado tão de vulnerabilidade que se eu falar sobre o jurídico, ele não vai entender absolutamente nada. Então, o que eu faço? Só escuto. Eu só escuto. Talvez não foi um dia bom, talvez os agentes penais entraram dentro da unidade, colocou spray de pimenta, talvez um familiar que ia na visita não foi. Então, ele não vai absorver nada do que eu falo. E aí entra a minha questão de escutar. E aí eu vou escutando, só que... E como que eu, Âmara, fico nessa situação? Naturalmente, no começo foi muito difícil entender até que parte, né? Porque a gente vai entendendo quando a gente se forma, qual que é o limite da minha atuação? E isso é muito difícil no começo. A gente vai deixando, antes eu saía do presídio com a cabeça doendo, antes eu saía chorando, porque é uma carga muito pesada. Mas com o tempo você vai conseguindo lidar com aquilo, porque vai ficando algo mais natural. E com o tempo eu fui entendendo, não, hoje a gente vai falar sobre isso, hoje tudo bem, você não está conseguindo entender. Aí eu deixo a pessoa falar sobre ela, o que aconteceu, mas no final, olha, é isso, porque demanda tempo, demanda trabalho, demanda energia. E hoje eu consigo me posicionar ao ponto de conseguir compreender o meu cliente, mas ao ponto de tentar falar, esse limite foi ultrapassado, vamos voltar. Se você quiser, eu faço um requerimento do atendimento na enfermaria, de um psicólogo. Por quê? Porque não é uma demanda que eu não vou conseguir, né? E a gente não pode substituir um profissional para o outro. Às vezes um cliente está precisando de um psicólogo. E o advogado não pode dizer, que eu já vejo até as pessoas falando, eu sou um pouco advogado, sou um pouco psicólogo, por causa da questão mesmo do cenário que a gente vive. Mas eu acho que as coisas não podem ser substituídas. Um psicólogo é um psicólogo, um advogado é um advogado, mas inúmeras vezes a gente fica, como que eu vou poder dizer?
a gente se vê do outro lado, ou fazendo um pouco uma questão do familiar, fazendo um pouco da questão do psicólogo, só que isso atravessa a gente de algumas situações também. Tem história do outro que se parece com a nossa, já lidei com várias situações em que fulano, né, X, um cliente X que eu atendo, teve uma situação na família dele que é parecida com a minha, e não tem como a gente 100% ser técnico. De alguma forma vai ter algum atravessamento, de alguma forma a gente vai ser... vai identificar com a história com o outro, com a dor do outro, e isso atravessa a gente. E isso, eu tento cada vez mais canalizar o que é meu, o que é do cliente, porque a gente sabe os nossos papéis é fundamental. Isso é do cliente, tem que ficar aqui, acabou no presídio, acabou no escritório, acabou no fórum, acabou na audiência. Mas é um papel muito difícil. Eu faço acompanhamento terapêutico também, faço acompanhamento terapêutico, eu tenho as minhas formas de espiritualizar, eu sou uma pessoa da meditação, eu passo horas, né, estou retornando, que eu passava horas meditando, que é algo que me ajuda, que é algo que me ajuda na minha profissão, por lidar com essa carga que é muito pesada, e que me ajuda também na minha vida pessoal. Nossa, eu imagino que deve ter sido, né, vou passar a palavra para você acrescentar também, um processo difícil, né, essa questão de saber separar, você trouxe muito bem uma questão de presídio, dos espaços também. Acredito que os espaços ajudam um pouco nisso, assim, acho que o home office às vezes embola um pouco nisso, porque ele está trabalhando e está em casa, e aí separar isso fica um pouco mais complexo. Mas é muito interessante o que você trouxe no sentido dos papéis. De servir ele como humanização, como um acolhimento, mas entender que cada profissão tem um papel e naquele momento ali você pode ajudar, vamos dizer assim, acolhendo e vai ser muito bom, mas que um tratamento, um acompanhamento é algo diferente e é importante a gente trazer. Né? Com certeza. E assim, muito interessante uma parte do que você disse, né, Amara? A gente tem um papel muito importante em conjunto, tanto da psicologia quanto do direito, que é observar todo o contexto social e não só o indivíduo, né? Sim. Quando a gente observa apenas o indivíduo sem o contexto social, isso perde um pouco do sentido e acaba ficando de fato complicado da gente fazer esse acolhimento, que é uma coisa muito necessária, mesmo não sendo troca de papéis, mas sim um acolhimento no sentido geral da situação, né? Para a gente entender o que leva aquilo e por que leva aquilo. Para o direito isso é muito importante, né, para lidar principalmente com jovens, com adolescentes, que a gente vê muito nesse cenário que você acabou de citar. Sim, e uma coisa que eu percebo muito é que quando a gente forma, e eu tinha essa esperança, eu vou formar, vou fazer isso, mas quando a gente entra num sistema, e eu acho que isso aí, eu acho que é inerente de qualquer área, quando você vai para a prática, você entende que a prática é a teoria. Né? A gente fala que a teoria é a prática, mas não, a prática é a teoria. Por quê? Porque é na prática que a gente consegue, a gente nos testa o nosso limite e a gente vê a ineficiência de várias outras coisas para a gente conseguir exercer o nosso trabalho bem feito. E eu vejo uma ineficiência do Estado. E com muito tempo eu consegui, fui tentando refletir e construir algo para eu mentalizar e falar, não, é assim que é o judiciário, é esse protocolo. Hoje eu estou no automático, as pessoas ficam, como que você consegue? Mas a gente acostuma. É triste falar, mas a gente acostuma com a vulnerabilidade, com a escassez, com uma situação degradada. É triste falar, mas a gente acostuma. E eu vejo que o Estado ele é tão ineficiente porque eu não defendo números de processo, eu defendo pessoas, e atrás das pessoas tem histórias. E a gente vê que no conceito da interseccionalidade, onde que a gente pode falar que a pessoa é lida só no recorte no judiciário, só que essa pessoa está para além disso. Ela é uma pessoa, aí a gente vê o recorte de questão de gênero, de raça, de questão geográfica, financeira, e a gente não vê isso no judiciário. E quando a gente vê um tratamento daquela pessoa só com um número, a gente fala, onde que a gente falhou? Porque a gente vê falha e a gente vê aquelas pessoas em situações e aqui não convém dizer, porque fulano fez isso. A gente está vendo como que o ser humano trata essas pessoas, como que essas pessoas ficam encarceradas, como que elas agem com o encarceramento, ver uma pessoa ali, eu posso dizer que é um estupro psicológico, que a pessoa, ficam várias pessoas dentro de uma cela sem poder produzir, sem poder fazer nada, vendo a mesma história, se vendo todo dia, e a gente vê um grau de depressão e ansiedade desses clientes, aí a gente vai fazer um atendimento e a gente tem que lidar com aquilo, com uma técnica um pouco afastado para não deixar que abale. Então a gente vê que a gente faz o nosso trabalho, mas a gente vê que outras coisas, quando não colabora, a gente perde um sentido e a gente vê que é o que você falou. O ser humano ele é muito maior do que
o processo que ele responde, do que é aquele número, só que a gente tem uma ineficiência. E a gente não vai conseguir salvar todo mundo com a nossa humanidade. Precisa de outras coisas. A gente precisa de um psicólogo dentro do presídio que faz o papel dele, de uma assistente social. É um trabalho multidisciplinar mesmo que falta. E quando fica só um profissional tentando fazer tudo, sobrecarrega. Sabe? Nesse sentido. E a advocacia, né, a advocacia é muito ampla, várias áreas, mas na sua criminal eu acredito que tem uma questão das pessoas enxergarem de uma forma... É uma visão que eu tenho. Eu não sei se você sente que as pessoas têm isso, de enxergar como colocar mais uma pressão de ser firme, de ser ali 24 horas disponível, da questão mesmo da sobrecarga, de prazos, enfim, dessa coisa de ser algo muito intenso, eu imagino. Sim. Você percebe que você sente esses olhares, essa pressão? Na verdade, eu acho que... Aí eu vou entrar não sei se eu posso eu vou entrar em outro gancho aqui. Eu acho que hoje a rede social, ela traz várias coisas. E hoje tudo é tendência. Né? Tem uma questão que é padrão, tem uma questão que é tendência. E a questão que é tendência, hoje, ser advogado criminalista virou tendência. E aí essa questão de virar tendência, sempre a gente acaba sendo rotulado com um tanto de coisa. E as pessoas criam uma expectativa disso, aí acaba que o advogado é assim, e aí tem que tomar um cuidado para não entrar nesse limbo do que as pessoas querem, do que a rede social propaga e do que de fato você é e o que você consegue entregar. Porque essa questão de ter essa postura de ser advogado, ser firme, ser isso, ser aquilo, depende, cada pessoa é um profissional, né? O meu ponto de partida é diferente do ponto de partida do outro. Só que com essa questão da tendência, que hoje é tendência ser advogado, tendência, até falar da área de você ser psicólogos que diagnosticam pessoas pelas redes sociais. Então, tudo hoje é muito tendência. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer, como que a gente se vê diante daquilo, para que a gente não tente ser aquilo que a gente não é e acaba... sobrecarregando fluxo, né? Isso na nossa vida pessoal. Porque essa questão da rede social, se a gente não tomar cuidado, sobrecarrega na nossa vida pessoal e a gente acaba se perdendo nesse caminho por causa dessa postura de ser. Cada um é o que pode ser. É isso que tem que ser, sabe? Só que existe essa cobrança, esse estigma, essa tendência e então, várias outras coisas, né? Acredito que o autoconhecimento, né, como a Amara trouxe, é fundamental. Para você se conhecer o que você quer, quais são os seus limites. Porque a chance, às vezes, a gente ir por um caminho que a gente não sabe se está indo porque as pessoas estão indo ou se realmente é algo que a gente quer. Então, esse questionamento, eu acredito que é fundamental em qualquer área também, né? E aí, trazendo a questão da disponibilidade que eu falei, né? Que a gente tem até uma curiosidade de saber em relação a isso. Que a gente falou dos espaços, né? O home office, o presídio. Acredito que os espaços ajudam a diferenciar. Mas você acha que tem uma possibilidade, você comentou da meditação, das questões que você faz aí para regular a emoção e também acalmar a ansiedade, e que é muito importante. Você sente que tem realmente uma possibilidade de desconexão em algum momento de você, por exemplo, na meditação você consegue se aprender, porque eu imagino que também foi uma prática, né, gente? Porque não é algo que você aprende, né? Vou meditar e só medito, é um treino, acredito. A meditação, ela veio antes da minha formação. É uma coisa que... Aí é uma questão, só fazendo um gancho de quando eu estudava, pelas coisas que eu estava passando, e aí a crise existencial, se eu ia conseguir formar, se eu ia conseguir ser advogado, enfim. Então, eu fui no centro budista uma vez, gostei muito da prática da meditação e fui pela prática. E aí aderi na minha vida e eu vi que me ajudou na minha formação e me ajudou no pessoal. E voltei com a prática novamente, porque me ajuda na vida profissional também. Então, essa questão veio antes da advocacia, mas é uma coisa que me ajuda numa questão pessoal mesmo. Me ajuda muito. Qual que era a outra pergunta que você fez? Era se você realmente conseguia desconectar. Consigo. Além também desse momento da meditação. Mas, igual eu falei, no começo, tudo é difícil. E eu acho que para qualquer área, seja para psicologia, para o direito, para qualquer área, para a pessoa que trabalha na enfermagem, no hospital, sair daquela carga e falar, não, isso aqui ficou no hospital. Eu acho que para todo mundo é difícil, mas igual eu falei, depois a gente acostuma. A gente acostuma a ver coisas que não deveria ser normal, né? Mas a gente acaba normalizando. Mas é com o tempo. Com o tempo você vai acostumando, entender que o processo ficou lá, agora eu estou dentro da minha casa. No começo confunde muito. Você não sabe se está num ambiente familiar, se você está trabalhando. Hoje, com posicionamento, com entendimento, com maturidade, com autoconhecimento, a gente consegue se posicionar. Eu, no caso, consigo me posicionar e de entender. Não, isso aqui é um lazer, embora...
embora muitas vezes eu tive alguns conflitos internos por questão das redes sociais, aí eu volto a trazer essa questão da produtividade, porque você vê o outro produzindo, por exemplo, hoje eu consigo trabalhar de casa, tá? Eu não tenho problema com essa questão de home office, algumas pessoas têm, mas aí é do perfil de cada um. Eu consigo entender que eu posso estar na minha casa, que a minha casa tem um escritório, aquele período é de trabalho, ponto, mesmo eu estando em casa. Aquela âmara advogada. Acabou esse período, eu sou a âmara, esposa, filha, enfim. E aí eu estipulei, porque no começo você não consegue entender, você está com pouco cliente, você atende à noite, você atende de madrugada, enfim. Porque é questão de dinheiro mesmo. Se você está achando que está fazendo uma coisa boa e na verdade não está. Porque você responder tarde, você também não coloca limite no outro cliente. Então, é maturidade profissional que a gente vai conseguindo com a prática mesmo. E aí, eu fui percebendo que eu precisava de ter alguns posicionamentos, precisava de colocar limites, como precisava entender, educar os meus clientes, e aí a gente vai criando mecanismo que chama protocolo de atendimento. E que esses protocolos, mesmo trabalhando em casa, eu tenho meu protocolo de como trabalhar, de como atender, final de semana, quando eu vou atender, se eu estou num seio familiar, não vou falar sobre o processo, ninguém vai tirar dúvida comigo. São posicionamentos que você vai criando quando você vai começando a ter, na prática, tudo é prática. E maturidade profissional e emocional, enfim. Mas a gente consegue ter esse desligamento a partir do momento que a gente consegue ter posicionamento e entender o que é importante. Quando a gente consegue ter posicionamento, a gente fala, não, esse aqui é o momento de descanso. Só que eu tive um momento na minha vida que mesmo no momento de descanso, eu já fiquei mal em algumas situações. Por quê? Vou dar só um exemplo. Teve dia que eu não tive nada para fazer, falei, hoje eu vou me dar uma folga. E aí você vê outras pessoas levantando cedo, falando que já orou, já correu, já meditou. 5 horas da manhã a pessoa já orou, já meditou, já correu, já fez um tanto de coisa. Você fala, caralho, eu sou tão fracassada assim. Porque assim... Não, porque só que é uma maturidade que aí você vai desenvolvendo com o tempo. Você fala, gente, isso é tudo mentira. Nem tudo que é aqui... Isso é só uma parte, e nós somos partes. Né? Eu sempre falo, a rede social, as pessoas estão mostrando só umas partes. E ela não é aquilo, né? E às vezes esse excesso de produtividade, eu falo, gente, eu queria ser mais produtiva. Mas será que eu queria ser produtiva mesmo? Será que de fato eu conseguiria fazer aquilo? Será que de fato eu consigo fazer essas tarefas todas? E aí entra a questão de você olhar tanto a rede social, que o outro está produzindo e você não produz. Aí entra a procrastinação, você procrastina, porque você está tanto olhando o outro, mas de fato você não está entendendo o que é importante para você. Você simplesmente quer ser produtivo igual o outro, porque você viu o outro sendo produtivo. E eu acho que a rede social tem essa situação de que você às vezes nem quer algo, mas você quer fazer algo porque viu o outro fazendo. E isso eu trabalhei muito em mim, no autoconhecimento, para entender. Se ninguém vê, aí eu falei, tá, eu quero fazer isso por quê? Só para eu postar um stories para falar? Qual que é o sentido? Né? Aí eu falei, qual que é o sentido? Que aí, nesse dia que eu estava refletindo isso, eu falei, não, eu vou colocar o que eu fiz. Eu falei, tá, mas eu vou colocar, tô enganando quem? Porque as pessoas não estão nem importando. No fim das contas, só eu. E aí eu comecei a desenvolver e hoje eu sou uma pessoa... Eu estava até falando isso no podcast ontem. Eu consigo entender o meu papel dentro das redes sociais, a importância dentro das redes sociais, só que eu não sou só aquilo que eu posto nas redes sociais. E o que eu sou não está lá. Aquilo dali é uma forma, eu tenho um propósito de ajudar pessoas, né, com os meus stories e tudo, mas eu entendo que minha responsabilidade, minha autorresponsabilidade de ver algo e não deixar com que aquilo influencie, porque eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber o que é importante para mim, porque senão a gente fica igual massa de manobra, querendo tudo, e esse tem de querer tudo desperta uma ansiedade, uma depressão, aí você se sente fracassado, o outro está produzindo mais, aí entra um estágio de comparação horrível, porque é um sentimento horrível de comparação. E não tem como, em um momento nenhum, falar que ninguém se compara. A gente sempre se compara, mas aí a gente tem que ver até que ponto que isso influencia ou não. Hoje, eu consigo olhar a rede social sem deixar que aquilo, um posicionamento de uma pessoa, um story de uma pessoa, me deslumbre, porque eu sei quem eu sou, o que eu quero, qual que é o meu sentido. E se eu não estiver fazendo nada, tá tudo certo também. Tá tudo certo, e é assim. Só que é um trabalho, né, gente? Né? É um processo. É um processo, e não é fácil, né? É difícil. Você quer comentar? É uma questão que a gente estava até falando mais sobre cedo, isso. Né? Sobre isso de comparação. E hoje a gente vê muito isso em rede social, né? A gente estava comentando, eu e Camila, mais cedo, sobre
a saúde física hoje, né? Isso é uma coisa que é muito em alta. A gente vê grupo de corrida. Hoje, assim, no meu Instagram, pessoas que correm no final de semana ou todos os dias da semana, são várias. Pessoas que cuidam um pouco mais da saúde mental. Essa é deixada mais para segundo plano, né? E assim, quando a gente se compara em algum sentido, Sim. a gente se leva para esse lado e acaba levando para um lado de esgotamento em algum momento. Quando eu vejo muitas pessoas em alguns momentos, pela manhã, vai tomar um café? Não, vou tomar um energético, uma lata de energético, porque eu tenho que produzir mais, porque fulano produz mais. Exatamente nesse campo que você acabou de citar, né? Você acorda 8 horas da manhã, tem alguém que já tomou uma lata de energético 6 horas da manhã, porque está produzindo. E aí você fala, poxa, e eu? Eu não vou produzir? Não, você vai produzir, cada um vai produzir no seu tempo, da sua maneira, da sua forma. A gente não tem que entrar nesse campo de comparação, porque Sim. aí a gente leva todo mundo para um lado de esgotamento que não é necessário. A gente trabalhar e se esgotar dessa forma, né? Para fazer como se um outro fizesse e fosse a maneira correta, a gente se achar da maneira correta também assim. Sim. E tem um ponto que eu queria acrescentar isso que o Éricles trouxe, que a gente estava comentando mais cedo, que é a questão da sociedade glamorizar essa questão Sim. da produtividade. Sim. Workaholic, virou termos aí, né? Trabalho 24/7, é algo que as pessoas até elogiam, não? Você é uma pessoa, mede até, vamos dizer, seus valores pela sua questão profissional, assim. Então, você dá o seu melhor. Isso reforça, querendo ou não, dentro da gente, a gente associa um pouco assim, quando eu estou produzindo, as pessoas me veem dessa forma. Então, a gente vai, querendo ou não, a gente começa a dar valor só no que é produzido. E tem pessoas que não dão valor no descanso. As pessoas acham que está por baixo, que está perdendo, que tá... É uma corrida, né? Uhum. Parece que assim, se eu não produzir, e a gente tem que começar a dar valor no descanso. Que é necessário, é fundamental. Eu vejo muito isso. A gente está só dando valor no excesso de produtividade. Uhum. Aí até acontecer esse esgotamento, aí eu posso falar do jurídico, esse esgotamento jurídico, de advogados suicidando, de advogados com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque as pessoas, elas estão perdendo o que é essencial. Estão perdendo o que é importante para elas. Porque elas querem entrar nessa corrida e querem fazer parte de algo que elas nem sabem se de fato é importante para elas. Entende? É uma questão muito complicada mesmo, que a gente vem tendo aqui na rede social. E a gente tem que tomar muito cuidado de saber o que a gente abre, do que a gente consome, do que é importante, do que não é importante. Produzir é muito bom, mas a gente tem que ver valor no descanso, a gente tem que ver valor na nossa vida mental, né? Eu sempre falo isso, para mim, todo profissional e todo advogado, sendo, né, falando da questão de direito, deveria fazer terapia. A nossa carga é muito pesada, a gente está resolvendo o problema de outras pessoas, só que a gente vê tudo. A gente vê valor na produtividade, a gente vê valor na academia, porque eu vejo até advogados falando, advogado bom que não malha, mas a gente não vê falando sobre saúde mental. Como assim? Sendo que a gente precisa, o nosso trabalho é mais na questão, né, de cérebro, de pensar, de produzir, de criar, sendo que a gente precisa de trabalhar essa questão da saúde mental e como que ela não é levada em consideração. Né? Então é uma questão, assim, embora eu acho que a gente está tendo essa abertura maior para poder falar sobre isso, mas eu acho que ainda é algo que precisa ser trabalhado mais, precisa ser falado mais e que não é falado, que não é propagado, né? Sim, e às vezes ficam só em campanhas, né? É claro que é um começo, igual a gente está trazendo, que é algo positivo. Janeiro branco, setembro amarelo, mas tem o resto do ano que a gente precisa levar isso aí. E uma coisa que a Amara trouxe, né, em relação à área do direito, em relação a como que eles veem a saúde mental, já tem uma pergunta sobre isso, assim, como é que você acha que a área do direito vê, se é um tabu ainda falar sobre isso dentro, né, para os advogados, se eles glorificam essa produtividade, se você vê colegas seus assim, não, então você tem que dar o máximo, ou se eles incentivam o autocuidado. Como é que é a sua visão em relação a isso? Depende. Depende. O que ocorre? Não vejo muitos advogados falando sobre saúde mental. Primeiro ponto. Não vejo. Falando. Isso não quer dizer que não façam terapia, né, análise. Não sei, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de não falar não quer dizer que não faça. Mas propagar isso como algo importante para a carreira, não vejo. O que eu posso dizer? A advocacia ela tem mudado muito. Né? Hoje, os antigos advogados estão tendo uma dificuldade de vir para o novo, porque os processos estão eletrônicos. Hoje tem um marketing, você vende na rede social. Então, está tendo uma mudança muito grande. Eu acredito que uma área antiga também realmente tem essas questões.
Mas eu não vejo pessoas falando sobre essa questão de saúde mental, de ansiedade dentro da profissão. Eu acho que é uma coisa ainda um pouco fechada, sabe? Vez ou outra tem advogados que falam de uma advocacia real, e eu sempre tento, e é isso que eu tento trazer no Instagram, uma advocacia real, de você falar, hoje eu não consegui sentar e fazer uma peça porque estou mal. A gente não vê. A gente só vê a vitória, só vejo o glamour. E a advocacia não tem nada de glamour. Se não tem, e aí entra em confronto a advocacia real e a ostentação. Hoje a gente tem mais a ostentação do que uma advocacia real. Essa advocacia real de falar, a Âmara é um ser humano, ela é uma advogada, mas é uma advogada que tem seus problemas, que precisa de cuidado. A gente não vê isso propaganda. Por quê? Porque hoje o hype da advocacia é a ostentação. E a ostentação é o quê? Todo mundo está muito bem, todo mundo tem tudo. Então, quem quer ser vulnerável? Ninguém, né? Então, é complicado. E como que, para você, o excesso do trabalho, como que você enxerga que o excesso do trabalho na advocacia mexe na autoestima do advogado? Depende também, porque hoje eu acho que com esse hype da ostentação e de você levantar 5 horas da manhã e ficar postando, fechei 5 contratos, já fiz isso, eu vejo que os advogados, eles estão dando valor na questão do excesso de produtividade. Porque se você é muito produtivo, naturalmente você tem muito cliente. Se você tem muito cliente, você tem dinheiro. Então, para eles, isso é uma questão de poder. Quanto mais você é produtivo, mais poder, mais no auge você vai estar. É aquela que eu volto a falar o que eu falei anteriormente. É uma competição. Se você não está produzindo, você está perdendo. Você está lá atrás. E hoje a advocacia está muito assim por causa da ostentação que a rede social está colocando. É a questão da que eu falo da tendência. Hoje todo mundo faz júri, hoje todo mundo está de capa preta, hoje todo mundo é advogado. Por quê? Porque ostentar virou um mecanismo de você atrair cliente e de você naturalmente dizer que é bom. Então, se você está produzindo, você está ostentando um excesso de produtividade. O excesso de produtividade virou ostentação na advocacia. Olha como que é uma coisa assim, que é algo que a gente tem que rever, que pode levar a algumas doenças, né, emocionais, por exemplo, mas a gente está ostentando o excesso de produtividade. Por quê? Porque isso é lido de uma outra forma para os públicos. Então, por isso que tem esse afastamento desse cuidado de tirar um tempo, de desligar, porque na advocacia, quanto mais você produz, mais na cabeça isso gera poder, e se gera poder, entra na ostentação e que você é bom e por aí vai. E a pressão por esse resultado pode acabar chegando no adoecimento. Mas aí todo mundo posta o palco, né? Os bastidores ninguém coloca. A gente não sabe qual que é o preço que cada um está pagando em mostrar ou ficar de madrugada. Eu vejo pessoas colocando aquele negócio que você falou. Não, aquela bebida que você falou no começo. Energético com tablet. Virei à noite fazendo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Cara, eu não faço isso. Já fiz isso, assim, se não for uma questão excepcional, mas eu não faço isso porque eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão me assistindo também. E eu acho que isso não é uma coisa legal. Não acho que é uma coisa legal. Sono é sono, momento de sono, momento de descanso. Eu vou prezar sempre por isso, porque se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. Eu não consigo cuidar da minha carreira. Entende? Então, é isso. Não tem como inverter. E a Amara trouxe um ponto, né, junto com o Eric também, que é muito importante do que é mostrado na rede social. Não tem como não falar da rede social, porque ela tomou um lugar muito grande, tanto na minha quanto na sua profissão. E aí é isso que você trouxe. Ninguém mostra os bastidores. E está sendo real o que está sendo mostrado? E talvez pensar, o que eu vou falar aqui vai gerar algo em alguém. Muitas pessoas não têm, acho que não têm ou não querem ter, né, essa responsabilidade do que é falado, do que é mostrado, do que você, querendo ou não, está incentivando ali. A rede social é um poder ali de comunicação, de persuasão. Então, isso que ela falou também, eu creio que é muito importante a gente refletir, né, principalmente na questão profissional. Qual que é o meu intuito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu sentido? E isso são perguntas que muitas vezes a gente não tem, e a falta desse autoconhecimento leva a gente a lugares que não era o nosso lugar. Eu posso só fazer um adentro nisso? O que ocorre? Essa questão da rede social e do excesso de produtividade, onde que as pessoas ficam postando essa ostentação, 5 contratos, fechei o contrato de 1 milhão. A gente vê, tem advogado, que eu não posso citar o nome, que fazem isso.
As pessoas, isso eu acho um desfavor para quem está começando, porque você não vê a responsabilidade que isso gera numa rede social e quantos advogados que estão frustrados começando, pensando, cara, eu não vou conseguir, porque as pessoas ficam assim, eu tenho 2, 3, 5 anos, eu não atingi isso aí, eu estou trabalhando errado? Eu estou advogando errado? Por quê? Porque não tem como a gente falar que não entra na comparação. Entra na comparação. Então, eu tenho uma responsabilidade com o que eu posso, porque eu acho que, assim, isso aqui vai ajudar ou vai causar dor nas pessoas. Não que... Obviamente, a gente tem que entender também o conceito de autorresponsabilidade. As pessoas, todo mundo é adulto e sabe o que deve consumir ou não deve consumir. Mas eu acho que eu tenho uma questão também de um papel de exercer do que eu estou influenciando. Embora eu saiba que cada um vai interpretar algo de uma maneira. Mas isso aqui vai gerar mais dor na pessoa? Para quê eu vou fazer isso? E tem várias pessoas iniciantes que me seguem. E eu gosto de trazer as coisas reais. Por quê? Porque eu sei que alguém tá me assistindo, está sendo incentivado. Eu não quero trazer conteúdo onde eu falo com aquela pessoa, você não vai conseguir, porque tem pessoas que ficam frustradas, se sentem maus, porque falam, eu nunca vou conseguir esse nível. Esse nível é real? Eu nem sei se é tão real. De advogado postando que fechou 5 contratos no dia de 5 milhões, as pessoas ficam, o que eu estou fazendo absolutamente? Nada, você não está fazendo nada. Às vezes você está vivendo mais certo do que aquela pessoa. E eu sempre tento trazer essa reflexão para as pessoas. Mas é muito difícil, porque quem está começando e já tem um tempo e não conseguiu atingir esse nível, fica mal por causa da comparação. Pessoas ficam mal. Eu tenho advogados que falam comigo que está seguindo outra carreira porque não conseguem, e aí a gente fica vendo, nem todo palco, eu sempre falo isso, nem todo palco que é postado é verdadeiro, há muitos palcos falsos, e eu tenho que tomar muito cuidado com esse palco. Será que esse palco que eu tô olhando e eu tô me sentindo mal, aquele palco da pessoa é verdadeira? Porque às vezes eu tô me sentindo mal com uma ilusão que uma pessoa criou, e que nem é real, entende? Então, tipo assim, é muito complexo isso. Mas as pessoas têm que entrar num limbo de autoconhecimento, mas eu sei que nem todo mundo vai entrar. Então, às vezes, eu evito trazer algumas coisas que eu sei que vai causar angústia no outro. Entende? Eu acho que tem um ponto que você trouxe que é da trend, né? Acho que hoje eu tenho uma visão que até na nossa área mesmo, todo mundo quer ser tudo igual, assim, tem uma receita de bolo. Eu acredito que tem uns caminhos, questões que facilitam, mas eu vejo que um diferencial para eu seguir, por exemplo, um profissional é a identidade. O que ele vai passar ali, qual que é o real da vida dele. Sim. Então, acredito que o que você falou é muito importante. Filtrar o que você consome, mas também da gente observar o que a gente está passando ali também, né? Sim. Isso é muito importante, faz toda a diferença. E a gente falou até um pouco sobre esse início da carreira na psicologia, antes de começar, e a gente queria saber como é que é no direito, assim, porque você trouxe aí, recém-formado, a gente sofre, né? Todo mundo já passou por isso. Parece que é tudo tão difícil, né? Quando você olha alguém que já está lá, você fala assim, nossa, parece muito distante, né? Esse caminho. Mas trazer alguém como você, igual a gente também traz na rede muito isso, né? Como um canal de oportunidades, como o início mesmo da carreira, faz toda a diferença, de mostrar que é possível. Todo mundo que começou e está lá um dia, né? Chegou em algum lugar que você quer, começou de algum lugar. Sim. E ninguém começa sendo líder ou chefe, ou enfim. Exato. E acho que as pessoas não falam tanto do começo. E dos erros que acontecem no começo, igual você trouxe, que você aprendeu a pôr limites com a prática, do manejo profissional, isso vem com a prática. E a faculdade, sim. Como é que você sente isso, assim, no sentido de... A gente falou um pouco sobre isso, de sentir falta um pouco da preparação para a vida na faculdade, assim. A gente ficou um pouco, assim, vivendo uma coisa que a gente precisou ir para outro caminho do que foi falado. Como é que você vê isso na teoria, né? É um distanciamento. Eu acho que a prática é uma nova faculdade. Eu acho que, assim, eu não vou dizer, eu sempre falo, eu também trago isso muito nas minhas redes sociais. Eu acho que a gente tem um modelo muito arcaico de acadêmico que... hoje, por exemplo, um advogado, ele tem que entender que ele é também um empresário, mas na faculdade não te forma para ser um empresário, não te forma para você gerir um escritório, seja de psicologia, seja de advocacia. Você tem que aprender isso tudo na prática, e a prática é um distanciamento muito grande. Então, eu sempre falo para as pessoas, o começo, tente andar com pessoas que já estão na prática, tenta fazer parceria, se associe com o advogado que tem a mesma realidade que a sua, porque isso também é muito importante. Mas há esse distanciamento, eu sempre falo da dificuldade, entender que não tem momento perfeito, gente.
Se a gente for esperar a perfeição para começar, a gente nunca vai sair do lugar. E a gente vai ser bom errando. O erro, a gente tem que fazer as pazes com o erro. Sabe? As pessoas não entendem isso. Elas não querem errar, mas se você não tiver erro, você não vai ter sucesso. Porque o erro e o sucesso estão no mesmo caminho. E a gente tem que fazer as pazes com o erro e entender que o erro faz parte do nosso crescimento. A gente vai errar várias vezes, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente vai ter que pedir ajuda. E é difícil para todo mundo mesmo, porque é tudo novo, é um caminho novo. Algumas pessoas vão abrir espaço, outras pessoas não vão querer, vão achar que você não tem experiência, e tá tudo certo também. Só que é difícil para todo mundo, e todo começo é difícil, porque é algo novo, é tudo novo, essa habilidade, você tem que desenvolver habilidades que você não foi ensinado na faculdade, e isso é só na prática mesmo, é na prática que a gente fica bom, não tem outro caminho, mas a gente tem estratégia de andar com pessoas, de ver, de fazer um curso, né, de prática para saber, de um acompanhamento, errando, colocando a cara para bater, se testando. Não tem como você ser bom se você não se testar. Porque na prática você vai saber até que ponto, até que limites, como que você é bom, você tem que se testar. Não tem outra maneira. Não tem receita de bolo assim, não tem. Né? Cada um vai ser... O meu início não foi igual ao início de outra pessoa. Por exemplo, eu acredito que seu início não foi igual ao dele. Vocês partiram de lugares diferentes. Eu sempre tento trazer isso. Eu sou uma mulher preta periférica. Eu cresci na periferia, sou mulher preta, ainda ser mulher preta. Eu não passo de um lugar de uma pessoa, de uma mulher branca, por exemplo, embora tenha a questão de gênero. Uma mulher branca não parte do mesmo lugar que eu. E a gente tem que entender isso, que a gente parte de um lugar diferente. Então, o início, logicamente, vai ser diferente. O resultado vai ser diferente. As oportunidades vão ser diferentes. A gente tem que entender isso. Porque a frustração também, na advocacia, são pessoas querendo resultados de pessoas que já têm 10 anos, 15 anos de advocacia. E não existe isso, gente. A gente tem que ter um tempo... Sucesso é a questão de você se testar, é a questão de você estudar, mas tem um fator que é determinante, que é o tempo. E o tempo coloca cada coisa no seu devido lugar. Tem coisa que não dá para ultrapassar, que é o tempo. E tem pessoas que não conseguem respeitar ou não querem respeitar, tem aquela ansiedade, aquele anseio por querer tudo agora e se frustra muito. Enfim, é uma questão muito complicada. Tem que ir para terapia. Com certeza. Tem que ir para terapia. A Amara falou desde o início que ela faz acompanhamento. Acredito que deve ter sido também um dos pilares aí que fortaleceram ela a pôr limite, a se conhecer, até a autoestima, que a autoestima também é sobre isso. Sobre confiança, sobre segurança, sobre se posicionar. Se conhecer. Se conhecer. E aí, uma questão que você trouxe que eu queria até te perguntar é sobre... Porque você comentou no início sobre coisas que não estão no seu controle. De situações que você vê, que infelizmente a gente está num sistema que tem muitas falhas, muita escassez. E aí, como é que você lida quando o resultado não é favorável, que você fez de tudo ali, deu tudo de si, e aí tem outros fatores que influenciam? Eu imagino que deve ser um mix de emoções, assim. É bem complicado, mas eu vou voltar a falar, a gente acostuma. A gente é um órgão, o judiciário é um órgão para promover justiça, e muitas das vezes a gente vê mais a injustiça. E quando eu vou te falar da exceção, e quando a gente consegue o resultado positivo, a gente comemora como se fosse Copa do Mundo, de uma coisa que deveria ser o normal, para você ver. Então é o contrário. É o contrário, para você ver o quão o sistema ele tem várias questões, né? Então assim, e entender também, chegou um momento na minha vida que eu entendi que o judiciário também, aí eu não sei se eu posso falar disso, já falei da questão da interseccionalidade, entender também que nós temos um judiciário racista e que as coisas não vão mudar, não importa quão bom seja o meu trabalho, que no fim das contas a gente tem um judiciário racista, classicista, e que é um modus operandi, e que eu já entendi isso. Eu já entendi, é frustrante, mas o que eu vou fazer? Eu vou me lamentar ou vou tentar? Então, eu sempre tento assim, eu já entendi que mas não depende só de mim, e para a gente mudar a realidade não é um indivíduo, é o coletivo. Então, a gente precisa de movimentos sociais, precisa de discussões, de letramentos raciais, para a gente conseguir mudar essa realidade. Mas, enquanto isso não está acontecendo da maneira que a gente gostaria que acontecesse, eu faço a minha parte. O mínimo, né? Eu faço a minha parte enquanto advogada, converso com o juiz, tento mostrar as ilegalidades. Tem vezes que dá certo e tem vezes que não dá certo. E quando não dá certo, é triste, mas é o que eu falei, a gente acaba acostumando.
É uma questão que eu já te falei. A gente acaba acostumando com a injustiça. Um órgão que deveria ser justo acaba sendo injusto. Enfim, é desumano. A gente acostuma, Camila. Não tem o que fazer, a gente acaba acostumando. E eu tento só demonstrar para o cliente, olha, o trabalho foi esse, e eu nunca prometo resultado, porque o meu serviço, ele é meio, eu demonstro direito, mas quem vai julgar é uma pessoa imparcial, uma pessoa que muitas vezes não tem a nossa realidade, que vive no conforto do ar-condicionado, dentro da sua bolha, e que sequer sabe o que é um presídio. Então não tem como eu colocar o meu convencimento na cabeça de um juiz que parte de uma realidade totalmente diferente da minha, ou diferente da maior parte da população. Mas é a realidade. Então a gente tem que lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso, igual eu te falei. Já saí de casa chorando, já fui embora chorando. Já passei noites, não postei, passei noites fazendo HC para tentar essa liberdade. Mas a gente tem que entender o sistema que a gente atua também. E que o nosso sistema ele é racista, classicista, falho. Infelizmente. E, infelizmente, igual você trouxe, né? Acaba que, pelo que você me traz, traz até um endurecimento emocional, de alguma forma, uma dessensibilização a algumas coisas, Sim. né? Acaba até com uma forma de você meio que, não de talvez proteger um pouco para não sempre ficar se frustrando, né? Acaba que você faz... É porque, assim, um advogado não vai mudar. É o que eu falei, a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é a questão de... As pessoas que estão elaborando leis, elas não andam de ônibus. As pessoas que julgam pessoas, elas não estão dentro... Elas não vivem elas não vivem do mesmo modo com a maior parte da população. Tem um distanciamento muito grande de um juiz, de um desembargador, os ministros, então parece que há um distanciamento social, um choque social, parece que é uma realidade totalmente paralela. Só que, o que a gente vai fazer? Eu tenho, eu faço parte de vários movimentos, eu tenho as pautas que eu defendo, mas, enquanto profissional, eu tento trazer o máximo daquilo que eu consigo. Mas é isso, tem resultado que vai ser positivo e tem resultado que vai ser negativo. E é entender como que é o jogo. Porque se você não entender como que é o jogo, todo dia você vai voltar para trás, para casa, frustrado. Mas é o que há, entende? Até que as coisas mudem, você vai ter que entender e saber lidar com o seu emocional para entender que é aquilo. É isso, não tem muito o que fazer. E aí entra uma questão até de... Aí entra um ponto, né? Que a gente tinha comentado sobre o que é falta na prática aí em relação às faculdades em si, tanto direito quanto da psicologia, que a gente precisa ter outras habilidades para ser profissional. Sim. Né? Então, a questão mesmo da autorregulação, de como lidar com a gestão mesmo de ser autônomo, com a questão financeira. Então, perpassa muitas outras coisas, sim, né? Sim. Parece que é uma realidade totalmente paralela, né? Simplesmente a gente forma, pega o diploma e fala, vai. Tipo assim, vai fazer o seu. Aí você pensa que o que estava dentro de sala de aula você vai aplicar, mas não. Aí o choque é esse, o primeiro choque. Né? Eu vou ter que... aí você vai ter que... Eu sempre falo, eu sempre aconselho meus alunos. Faça um estágio para você entender na prática. Conviva com o advogado para você desenvolver capacidades profissionais de negociação, de atendimento ao público, de posicionamento, que são coisas inerentes à faculdade. A faculdade vai lá e fala para você formou, então isso e aquilo. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E na prática é doído, é uma nova faculdade. E se você não tiver um molê, mas é isso que eu falo, a gente cria a casca fica grossa depois. Com o tempo, tem algumas pessoas que conseguem lidar com isso e tem outras não. Uhum. Volta muito para as questões pessoais mesmo, de segurança, também. Volta muito sobre você. Aí entra nisso que a gente está falando. A gente tem que buscar outros artifícios para a gente conseguir lidar com a nossa profissão. Quais artifícios? Eu busco a meditação, eu busco a terapia, eu busco ler, porque quem entende direito entende muito pouco. Eu amo literatura, eu gosto de ler vários livros, eu gosto de Agatha Christie, Marcos Reis, eu amo livros, eu gosto de livros de questões financeiras. Por quê? Porque você tem que entender que agora as profissões elas te exigem isso enquanto você é autônomo, um conhecimento profissional, um conhecimento de empresa, um conhecimento de gestão de negócios, que você vai ter que lidar com isso. E se você não lidar, você vai ficar ali chorando. Não, a faculdade não me ensinou. Mas o que você vai fazer com isso? A autorresponsabilidade, correr atrás. Não tem muito o que fazer.
E você já entrou até numa questão aí de limites e autocuidado, né? A Amara falou várias ideias, né? Meditação, esporte, e aí a questão do sono, da alimentação. Né? Somos seres aí que englobam muitas questões. Então, a gente estava até pesquisando para trazer para o podcast que uma ajuda, né? Assim, uma dica, uma ajuda seria isso. Também dar prioridade para os momentos de descanso, igual a gente comentou. E ela deu várias ideias do que ela gosta de ler. Sim. Tem pessoas que tocam instrumento. E aí, diversas formas de ter hobbies e momentos que você desconecta do celular, que você não só vive para o trabalho. E que a gente não dá tanto esse valor para o descanso, até pela questão que a gente falou da sociedade, também ver isso como... Já vi pessoas, está preguiçoso, enfim, menosprezar aquele momento que você está descansando. Sendo mulher, então... Aí a gente tem mais questões envolvidas, né? Sim. Nessa situação. Então, da gente se priorizar e ver o que a gente gosta, né? Ter hobbies, isso, vamos dizer que é descompressão e ajuda muito nessa questão da regulação emocional e de saber ali diminuir a sobrecarga, querendo ou não, ali do dia a dia. Eu sempre falo também, para vocês dois, eu sempre trago isso quando eu falo nas minhas redes sociais, no Stories. Eu sou uma parte advogada. Eu não sou advogada no tempo integral. Eu sou mulher, eu sou filha, eu sou neta, eu sou amiga. E eu tenho que entender quem é a Amara na sua totalidade. E quando você entende, e tem pessoas que querem ser profissional o tempo todo. Esquece dessa humanização que você precisa. Quando eu falo parar ou desligar, não é só de descanso, de entender também que você tem outras coisas da vida pessoal, de familiar, que você está desenvolvendo. E eu vejo muito isso também, sabe? Qual que é o seu nome? Camila. Esqueci, Camila. Eu vejo isso muito nas redes sociais. Dia de domingo, dia de sábado, as pessoas que esse excesso de produtividade. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu postei até no final do ano, falei, recesso forense. Não vem dizer, não tem recesso porque tem essa trend. Advogado criminalista nunca tira recesso. Falei, pois eu tiro. Eu não vou normalizar no recesso ficar falando de trabalho. Que coisa chata, que assim, mas as pessoas estão tão viciadas que elas acham que a profissão dela, ela só é a profissão dela. E aí eu fico assim, gente, mas como que deve ser, né? Que coisa chata isso. Uhum. É muito complicado. Imagina eu chegar numa questão de família, só falando da minha profissão, na rede só tá aí, mas e aí? E as outras coisas? O que eu tenho feito com a minha vida? É isso, e as pessoas não estão encontrando esse equilíbrio. Querem só falar, mas eu estou falando isso dentro da minha área, coisas que eu vejo de profissionais que eu sigo, que eu tenho mais dimensão e propriedade para falar. Não sei das outras áreas como que é isso. Mas você trouxe uma colocação perfeita de o burnout, tudo isso da questão do trabalho que a gente está falando vem muito de uma fusão ali. O profissional faz parte da gente. A maioria do nosso dia a gente vive sendo, né, no papel profissional ali. Mas isso que a Amara falou é muito importante. Quem que eu sou além disso? Quem que eu sou além de psicóloga? Quem que eu sou além de advogada? Os outros papéis da nossa vida. Eu gosto de esporte, então naquele momento... E acredito que também seja atenção plena. Porque às vezes a cabeça não desliga. Aí entra um outro ponto, né? Da ansiedade, das preocupações. Então é um exercício que com acompanhamento com a terapia é possível de você se conhecer, entender um pouco tudo isso que a gente falou, né? E lembrando que é um processo, né, gente? Não existe receita, não existe algo que... tem pacientes, não sei se para você chegam assim, com uma demanda meio assim, quero resolver isso para ontem, né? Já chega nesse pique e a gente tem que situalizar a pessoa de que, olha, calma, vamos respirar, né? Ninguém muda ninguém. Na verdade, a gente não muda ninguém, né? Mas é um processo. É processo terapêutico. Então, uma sessão não vai resolver sua vida. Então, assim... mas é um começo, tá? Eu acho que a terapia entra até nesse ponto que a gente começou. Quando a pessoa está na terapia, ela também meio que está se desafiando, porque ela vai, ao longo se ela continuar, entender que é um processo. Ela vai precisar passar por ele. E a gente, na terapia, a gente fala muito sobre isso. E o querer estar na terapia, buscar ajuda, acredito que seja um dos primeiros passos, né? Para a gente poder lidar com a questão do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. É difícil, né, gente? Não vou falar que é algo simples, a Amara mesmo trouxe muita realidade disso. Mas é algo que a gente precisa buscar sempre e priorizar os momentos de lazer, né? Priorizar e pôr limites, igual ela falou. As pessoas julgaram ela, de alguma forma, pelo recesso, mas ela tem isso muito certo dentro dela. Então, não é algo que ela muda ou que ela se afete de fato por uma opinião que para ela ali não faz sentido, né? Exatamente. Isso é autocuidado, né? Muita gente vê como... Autocuidado às vezes, é só uma questão de estética, mas o autocuidado ele é de dentro para fora. De dentro para fora, né?
E aí, eu e o Eric, a gente estava falando de manhã também, mais cedo, né, sobre a questão a gente comentou aqui também, sobre a diferença da saúde mental e da saúde física. Como que as pessoas entendem, porque é algo que elas veem, né? Então, quebrou um braço, tem algo físico, é bem diferente a forma das pessoas enxergarem. Sim. O mental, vamos dizer que ele não está explícito. Às vezes tem alguns sintomas físicos, que a gente sabe que quando não é elaborado, vai para o físico, né? Então, eu queria trazer alguns sintomas aqui, o burnout, por exemplo, só um exemplo, né, gente? Que a gente está falando sobre isso, né? Um pouco dessa parte. Muita irritabilidade, a oscilação de humor muito frequente. Acredito que a chave seria ver a intensidade e a frequência, né? A questão do sono, da alimentação. Sim. Quando você está nos extremos, é um sinal que precisa ir verificar e procurar ajuda. Então, fica aí esse recado aí, né? A rede ainda entra como um apoio nesse sentido. A gente tem profissionais capacitados, várias abordagens diferentes. Então, no nosso site a gente tem muitas pessoas que atendem também. Todo psicólogo ele é capacitado, querendo ou não, para atender esse tipo de questão, mas tem alguns que são mais específicos do trabalho, enfim. Então, pesquisem, vejam a abordagem que faz mais sentido para vocês e buscar ajuda é o primeiro passo. E não acho que seja fácil nem simples, mas é um primeiro passo, porque o que a Amara falou, essa questão da autorresponsabilização. Tenho trauma, eu tenho muitos fatores, que a gente sabe que a vida Sim. tem os desafios e todas as questões, mas tem um movimento. Inclusive, eu vi até um recorte do seu podcast de ontem dessa questão da autorresponsabilização. Vamos entender o contexto, mas como é que eu vou me movimentar para mudar algo que eu não estou satisfeita, né? Sim. Você quer perguntar mais alguma? E aí, né, a gente já está caminhando para o final, a gente tem umas 2 perguntas. Acredito que a gente tenha falado um pouco, que é sobre... para você, né, assim, dentro da área do direito, a gente falou várias questões aqui. Qual que você consegue reconhecer? Tem uma pergunta do Instagram, só estou elaborando porque estava mais simples. Você consegue reconhecer quando você está chegando no seu limite? Qual que é o limite para você de quando você sente assim, não, hoje eu já fiz o meu máximo, isso é algo que... igual você falou, você tem uma prática, você tem um manejo que você aprendeu, mas isso é uma coisa que você consegue enxergar facilmente hoje? Hoje, sim. Esgotamento mental, eu fico irritada. Eu fico irritada. Quando, assim, eu sou uma pessoa, quando eu foco em algo, eu foco muito. E eu consigo fazer minhas demandas, aí eu falo, eu sou bem produtiva quando eu tenho que fazer. E aí eu lendo o livro que fala sobre a questão do hábito, eu apliquei isso muito na minha vida, que é o seguinte, eu me desafio a todo momento. Então, o que eu falo? Eu falo, olha, eu vou ficar 1 hora sem mexer no celular se eu conseguir fazer essa tarefa. Aí o telefone vem como recompensa, sabe? Dá muito certo na minha vida. E aí eu aplico isso para vários outros viés da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho que fazer algo e eu sinto que eu estou procrastinando. Sempre eu procrastino quando eu paro para ficar vendo coisas nas redes sociais. Aí eu já não paro. O que eu falo? Se eu quero ver a rede social, se eu estou vendo mensagem chegar, eu desligo e falo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando acabar, eu faço isso. Ou então, eu vou fazer, eu como um doce. Apesar que hoje eu nem estou comendo doce, é só exemplificando, sabe? Então, eu faço coisas... Eu comecei a usar uma coisa que eu li no livro e aplicar na minha vida. Então, aí eu sou produtiva e consigo fazer algo. Mas tem dia que nem com a recompensa eu consigo fazer. E aí eu me reconheço que eu não estou bem. Por quê? Esgotamento mental. Quando eu fico sem paciência para tudo, e eu não sou uma pessoa impaciente. Não costumo ser uma pessoa impaciente. Quando eu não consigo ouvir, não consigo ouvir o áudio, eu estou sem paciência para ouvir pessoa, aí eu falo, tá na hora de eu parar, de eu sentar, meditar e deixar para amanhã. Porque aquele dia não vai dar certo. Eu vou medito para me ficar melhor, não para me voltar, porque eu sei que eu não vou voltar bem. Para eu responder, trabalhar, eu sempre falo, para amanhã, porque a irritabilidade, aí eu não produzo, minha mente bloqueia, é o momento de falar, pronto. É isso, eu já me conheço dessa forma, entendeu? E eu acho que cada pessoa tem um mecanismo de reconhecer, mas eu acho que a irritabilidade e a impaciência, eu acho que é o normal, né? Só que eu não sei se as pessoas conseguem entender. E o meu marido também, né, gente? Porque as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que conseguem melhor fazer uma leitura sobre nós. Tem vezes que o meu marido fala assim, você tá daquele jeito, aí já começa a observar. Quando ele fala isso, eu falo, Então, se ele já está falando, é porque está atingindo ele. Então, se está atingindo, se está externando, é porque está na hora
E aí eu sempre faço uma pausa, eu sempre deixo o que dá para ser resolvido para depois, eu tiro o tempo para me descansar e eu desligo totalmente. Aí eu pego o livro para ler e acabou. É a minha forma, que eu preciso de fazer algo para mim. Eu preciso tirar um tempo para mim e aí eu consigo. Mas é isso. Eu não sou sempre assim, tá? Geralmente eu consigo estipular minhas metas, fazer minhas coisas, mas tem dias e dias. Tem dias que naturalmente eu acordo mal. E tem casos e casos, né? Casos Tem dia, gente, que não aconteceu nada. Eu só acordei triste. Me pergunta por quê? Eu não sei. Já falei isso pra minha terapeuta, acordei triste. Ah, não sei, eu não consigo dizer. Ela, vamos conversando? Eu falei, vamos tentar ver. E às vezes é coisa que lá atrás, que eu nem sabia e estava talvez me afetando. E por isso que é bom, porque tem dia que a gente vai acordar mal, tem dia que a gente vai se sentir mal, tem dia que a gente vai se sentir triste. E se você não souber, você vai descontar no outro. Por isso que é bom esse acompanhamento. Por quê? Porque você precisa de uma outra pessoa estar te avaliando, você precisa estar entendendo, porque isso é uma questão inerente do ser humano. Nem todo dia você vai estar bem, nem todo dia você vai estar com a produtividade lá no alto, né? Nem todo dia você vai entender as formas. E quando a gente não está bem, e aí eu posso falar de mim, eu sempre interpreto algo de uma forma ruim. Às vezes a pessoa não fez nada, mas quando você está no esgotamento, você fala, mas não é só porque você não está bem. E aí marca uma terapia, né? Nem que se já conversou com sua psicóloga, marca com ela de novo um tempinho. Você precisa só de entender o que está acontecendo. E é isso, eu tento muito, eu respeito muito quem eu sou, sabe, Camila? E as minhas manifestações de emoção. Se está acontecendo algo, eu sei, eu me conheço muito ao ponto de, se eu estou com excesso de irritabilidade, alguma coisa está acontecendo. Então, eu respeito as minhas emoções. Se eu não quero fazer algo, eu não faço. Eu sou uma pessoa que me respeito muito. Porque se eu não me respeitar e eu não colocar limite, ninguém vai me respeitar. Então, quando eu vejo que tem alguma coisinha ali, eu respeito o que eu estou sentindo. Se eu não estou bem, eu não posso fazer porque pode piorar. Eu penso, tudo pode piorar. Então, eu respeito muito as minhas manifestações de dentro para fora. E eu vejo que é um momento de, olha, alguma coisinha está fora do lugar. E é uma coisa que, desde o início, você está trazendo isso, né, Amara? Existe uma expectativa que o advogado criminalista ele esteja sempre disponível, sempre forte, sempre preparado. E ninguém precisa estar sempre forte, Sim. sempre preparado e disponível o tempo inteiro, né? A gente tem que se permitir esses momentos também. Sim. Porque não somos robôs, Sim. somos seres humanos. Exato. E a gente tem sentimentos para eles serem externados de alguma forma. E se esse é o momento, é bem interessante respeitar ele com Sim. toda certeza. Sim. E tudo isso, né, que a Amber e o Eric falaram, vem a partir do autoconhecimento, que a gente está reforçando desde o início, né, de se respeitar. E é algo que é o que ela trouxe também, né? Se ela não fizer por ela, quem vai fazer? E aí tem um preço que a gente paga, que Sim. é isso, a sobrecarga. Acaba que a sobrecarga também afeta a produtividade, o foco. A gente não consegue focar, né? Assim, durante todas essas horas que a gente imagina ou que a gente quer, né? O ser humano tem ali o tempo de atenção que a gente consegue Sim. dar. Então, é algo que a partir do autoconhecimento e da gente também se priorizar, tudo muda de certa forma, né? Mas Sim. é um caminho, realmente. Eu vejo que quando a gente vai aprendendo, é um processo que tem as recaídas, tem dias que não é fácil e a gente volta. E o acompanhamento justamente nessa fase, em todas, né, da vida, acredito que seja essencial. Para dar essa segurança, para ter alguém para te trazer uma outra visão também, né? Sim. E às vezes a gente só precisa de um psicólogo para abrir um pouco uma coisa que às vezes a gente coloca tanto problema em umas coisas tão simples, mas para a gente aquilo é tão grande. E às vezes fazer uma terapia ali, e a terapia me ajudou muito, eu nem falei sobre isso, só antes de finalizar, a terapia me ajudou muito num processo de questão de sociedade, de saber o lugar que eu estava, se estava legal ou não, estava acontecendo algumas coisas no início de atuação que eu não estava muito bem, e foi na terapia que me ajudou a romper uma sociedade, ou agora você tem que se priorizar, porque aí vem a culpa, mas... E aí, quando tem aqueles laços de amizade, você fica, não, mas eu gosto da pessoa, tá, mas tá sendo prioridade para você? Até que ponto você gosta e até que ponto que é bom para você? Minha psicóloga me confrontou muito nesse sentido. Então, até as decisões que eu precisei tomar em questão de sociedade foi através da terapia. Porque, às vezes, a gente não vê as coisas com a clareza e precisa do outro vir sempre, e sempre vem de uma forma... Porque dói, eu acho que reconhecer dói muito. E aí, quando o outro vem, é aquilo, sai da autossabotagem. E minha psicóloga me tirou muito desse lugar. Então, me ajudou muito para tomar decisões. E se eu estou aqui, e é por conta disso. Porque eu, lá atrás,
fiz esse processo, foi uma coisa muito delicada que estava acontecendo na época, foi através muito da terapia. A terapia me ajudou a tomar decisões que talvez se eu não tomasse, eu não sei se eu estaria do momento que eu estou hoje, sabe? E que a gente precisa. Chega um momento na vida que a gente tem que tomar decisões e às vezes vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de você confundir amizade com profissionalismo. E se você não souber isso, e a gente nunca sabe, na verdade a gente nunca sabe, se a gente não tiver uma ajuda do profissional para saber o espaço, o que é prioridade para uma pessoa vir. E olha que interessante, a gente precisa de um profissional para vir falar para a gente o que é prioridade, porque às vezes a gente se perde dentro daquilo que a gente acha que é real e nem sempre é. Então, esse processo me ajudou muito para tomada de decisões, para me ajudar a impor limite. Eu aprendi a impor limite na advocacia. Desculpa, na advocacia não, o Rafa entrou em... Eu aprendi a impor limites na terapia. Porque coisas pessoais estavam me afligindo. Mas também na advocacia. E na advocacia. Mas para eu ser essa advogada hoje, eu passei por um processo muito grande de terapia que me ajudou. Porque eu acho que o limite ele é de dentro para fora, sabe, Camila? E se você não conseguir... E por isso que eu me respeito hoje ao ponto de eu entender o que eu sinto, porque na terapia eu tive muito essa conversa. Por que você está fazendo isso? Mas o que você quer? O que você almeja? Mas por que você quer agradar? E aí você fica, será que eu estou? E realmente, sabe? Se questionar mesmo, né? Gente, é muito bom ver, não sei se você sente isso, Éricles, ver alguém falando da terapia sem ser psicólogo, quanto que isso é bom para a pessoa, porque, né, é uma visão nossa, é muito, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente é suspeito para falar de algo que é a nossa área. E quando alguém vem trazendo uma experiência positiva, né, e rica e verdadeira, mostra a potência da terapia. Isso é muito legal de ouvir, eu gosto muito de ouvir, assim, porque transforma. Transforma, se você quer, você consegue transformar, ressignificar, né, que é o que a gente trabalha muito na terapia. Então é muito bom ouvir você falando, dá um alívio assim, nossa, mas tomara, mas é verdade, né, Camila? Não tem como, é verdade. Até abraço Noêmia. Aí, ó. É muito bom, né? Eu sinto um alívio assim, ai. E é o papel do psicólogo, né? O apoio para prevenir alguns casos, alguns problemas, né? Algumas pessoas ainda não entendem, mas o papel do psicólogo é isso. Muitas vezes a gente estava comentando que as pessoas já chegam, né, lá no limite, já no esgotamento, mas não tem que ser, tá, gente? É uma questão, igual a Éricles falou, de prevenir também. Eu vou fazer uma transição de carreira, então já é o que vai mexer muito comigo, eu vou procurar uma ajuda. Então, não necessariamente a gente tem que atuar só no problema e quando está tudo um caos, né? É bom a gente sempre... igual, por exemplo, em relação à saúde física, a gente tem que prevenir doenças, porque tem doenças que aparecem que vai ter tratamento, mas talvez não tenha cura. Sim. E a gente tem isso muito no físico, mas no mental a gente não tem ainda tanto essa coisa de, vou me cuidar para que eu consiga ter uma saúde mental e hábitos que me favoreçam nisso, né? Então, acho que a gente falou até um pouco sobre isso, sobre o peso da diferença do mental para o físico, ainda é muito grande, né? Sim. E aí, Éricles, a gente falou um pouco, né, mas eu queria que você trouxesse a opinião sua. Do ponto de vista psicológico, quais outros fatores, a gente comentou alguns, são determinantes para que esse excesso de trabalho resulte em um colapso, chegue nesse esgotamento que a gente comentou aí dos trabalhadores? São muitos, né? São vários. Hoje, a gente estava comentando mais cedo, né, antes de entrar, existem inúmeras coisas como financeiro, como... O financeiro é hoje, assim, um dos que mais pesam, né? Quando você disse uma romantização e uma ostentação, né, do trabalho, isso tá para todos os lados. E, às vezes, a gente para se observar no outro e não coloca todo o contexto na balança, né? De onde a gente veio, para onde a gente quer ir, e o outro talvez já esteja num lugar totalmente diferente. Então, o financeiro hoje, eu acho que assim, deve ser o que mais pesa nesse sentido. Sim, de uma forma geral, em todos os meios, né? Porque a gente tem em todos os campos pessoas que estão já a passos à frente e a gente acaba se comparando com essas pessoas de forma bem errônea. E acredito que também um ambiente, só para acrescentar, um ambiente corporativo, um ambiente, né? Quem é autônomo vai lidar com outras coisas, né? Mais autocobrança, enfim, comparação, mas também quem trabalha em escritório ou empresas mesmo, tem a questão do ambiente corporativo, do clima organizacional. Tem outros fatores também que eu acredito que influenciam demais, mas o financeiro eu também acredito que seja um ponto ali de como é que eu vou escolher, sendo que eu preciso, né? E é algo que eu acredito que seja um dos fatores que mais pesa a preocupação, enfim, sim, né? Acredito que hoje é.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pode? Mandaram uma vez na minha caixa de pergunta, eu não... Não, mas assim, é porque eu parei de abrir minha caixa de pergunta na vez que mandou, porque é muita pergunta e eu tô só postando o que é essencial, eu tô um pouco afastada, embora, tipo assim, hoje eu saí e postei um monte de coisa, mas eu não tô na rede social, eu tô aqui agora, e as pessoas confundem, ela acha que você está postando muita coisa, que você está lá o tempo todo, não. E eu estou afastando um pouco disso, vou até abrir minha caixinha de pergunta de novo. Mas tinha uma caixinha de pergunta que é muito interessante, perguntando assim, do peso. O que pesa mais, um abalo financeiro ou um abalo emocional? E aí, tipo assim, quando um abalo, assim, de coisas que acontecem financeiramente, a pessoa com dinheiro, com emocional ruim, ela consegue melhorar? Ou a pessoa com emocional ruim, sem dinheiro, o que pesa mais? Para tirar uma pessoa da fossa, assim. E aí eu já tenho um ponto de vista, mas eu queria primeiramente ouvir vocês. E aí, Camila? Começa você primeiro. Assim, pode ser que uma coisa leve a outra nesse sentido, né? O abalo financeiro, ele vai transformar o abalo mental numa coisa mais forte. Principalmente, assim, como a gente comentou, né? E eu e a Camila já tínhamos falado sobre isso. Ninguém prepara o profissional para o mercado. Sim. E aí a gente cai num lugar sem saber o que fazer e acaba se atropelando ali por alguma coisa financeira. O emocional, ele vai estar de fato abalado junto, né? Ele vai trazer alguma coisa que a gente não vai ter um caminho certo para onde fazer. E aí você trouxe a questão do errar, né? A gente vai ter que estar disposto a errar em alguns momentos e se preparar, obviamente, para o mental estar sempre fortalecido. Porque o financeiro, assim, ele vai pesar em todas as situações para muita gente, e é para a grande maioria. Hoje eu consigo ver, de certa forma, que a primeira coisa, quando alguém tem que cortar, assim, dos que eu consigo acompanhar, quando alguém tem que cortar alguma coisa financeira, é o psicólogo. A primeira coisa. Eu tenho que cortar alguma coisa, eu vou cortar o psicólogo, depois eu vou cortar um plano de saúde. Ele vai cortando pelos cantos alguma coisa e o psicólogo, ele é o primeiro que, ao meu ponto de vista, não deveria ser, né? Por conta disso que você acabou de trazer, de assim, o psicólogo conseguir como ele está de fora da situação, ele consegue te trazer algumas situações que talvez seja mais fácil de você enxergar onde sair desse limbo que está uma questão financeira e uma questão emocional abalada. O Eric falou muito bem. Vou copiar um pouquinho você, mas é o que eu estava pensando também. Acredito que os dois se influenciam muito, mas complementando, né, a ideia que você trouxe, o emocional, ele é a base de tudo. Então, e o financeiro vai ser muito instável também. A gente pode ter uma reserva, a gente pode ter um planejamento, mas a vida tem acontecimentos que a gente não controla, né? E o financeiro é algo variável em muitos casos. Então, a partir do emocional, na minha opinião também, você consegue gerir o financeiro, porque também tem muito isso, gasto por compulsão. Então, o financeiro está ligado diretamente com as emoções, com a ansiedade. Então, a partir do emocional, a gente vai ter um melhor controle financeiro, mas é claro que a gente sabe que tem realidades e realidades. Não dá para a gente falar que para todo mundo é igual, né? Sim. É bem diferente, né? Vivências e oportunidades. Então, o financeiro, ele influencia, eu acho que muito, mas o emocional é a chave para conseguir lidar com as variações do financeiro. A minha opinião é essa. Eu concordo com os dois, eu também penso assim. Eu até respondi, foi uma moça falando comigo do abalo que ela teve que trancar a faculdade e ela estava muito abalada por questão do financeiro e acabou que estava acontecendo outras coisas pessoais na vida dela. E eu respondi para ela, eu falei assim, olha, dinheiro a gente corre atrás, assim, mas você não consegue correr atrás se você não tiver com o emocional. Então eu falei com ela, tenta se apoiar da melhor, falei com ela da terapia, falei com ela de apoio, da rede de apoio que ela pudesse conseguir, falei, tenta, faz coisa para você interiorizar, para você ficar bem, porque o dinheiro, você corre atrás e você consegue voltar para a faculdade. Mas o emocional, eu acho que assim, se a pessoa tiver com o emocional abalado, nem levantar ela consegue. Porque o dinheiro realmente a gente faz ele acontecer. Mas se você não estiver bem, como é que você vai fazer ele acontecer? Sabe? Então, assim, mas eu vejo que
que o dinheiro também traz acesso para muita coisa para a gente deixar o nosso emocional bem. Então, tipo assim, é uma coisa que assim, é muito complicado, que parece complexo, que não tem como distanciar os dois, porque dinheiro é acesso. Não traz felicidade, mas é acesso. Me dá acesso para eu ter várias coisas que me ajudam e fortalecem no emocional. Mas também, se eu não tiver emocional, seu dinheiro eu não levanto da cama, então como que fica? É uma junção, é uma coisa tão complicada, né? A busca pelo equilíbrio e sabendo lidar, né? E a gente está caminhando para o fim, né? Encerrando aqui, foi incrível, foi muito bom. A gente foi para vários caminhos, assim, e várias questões muito importantes. Queria agradecer a doutora Âmara, né? Ao Éricles também pela companhia. Vocês queriam deixar algum recado para a gente encerrar? Eu quero agradecer o Éricles, Camila, pelo convite e dizer, né, para todo profissional que está me assistindo, que gostou de mim, me segue no Instagram, faça acompanhamento terapêutico, isso é muito importante para a nossa profissão. E sem demagogia, eu não estou falando aqui porque eu estou ao lado de 2 profissionais, mas é porque na nossa profissão, para a nossa sociedade de hoje em dia, principalmente, é uma sociedade que faz com que a gente seja comparativo, que seja produtivo a todo momento. A gente precisa de conhecimento, e conhecimento a gente só consegue através de uma ajuda profissional. Se hoje eu tenho conhecimento, se hoje eu exerço a minha autoconfiança, autoestima, autocuidado, todos os meus autos foi através de terapia, foi através de exercícios para me ajudar a controlar. Então, esse assunto aqui que a gente trouxe não é balela, não é porque eu estou perto deles, mas é algo que a sociedade precisa. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se cuidar, porque se eu não cuidar de mim e do meu mental, eu sempre falo isso nas redes sociais, a Camila até viu, para mim tudo é mente e comportamento. Se eu não tiver uma mente boa, se eu não cuidar do meu mental, do meu emocional, nada vai fluir. Então eu agradeço o espaço, agradeço estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigada e estou muito feliz por ter trazido algo e ter dividido com vocês aqui nessa bancada. Foi ótimo. Agradecer também a sua presença, obrigado. Foi muito enriquecedor e vai ser para todo mundo que está nos assistindo. Aproveitar esse finalzinho também, já que a gente falou sobre questão financeira, questão de cuidado de saúde mental, para a gente convidar quem está nos assistindo para procurar também o seu psicólogo lá na Rede Saúde Mente. A gente tem um acesso ali, uma psicologia de acesso facilitado para todo mundo, né? E é de suma importância a terapia na vida das pessoas. Façam terapia. É isso, acho que ficou bem nítido todo durante o podcast. Queria agradecer a todo mundo, a audiência, né, a doutora, o Éricles novamente, e pedir todo mundo para se inscrever, para curtir, né, levar informação. A gente está no Spotify, no YouTube, através de levar informações de qualidade, que a gente vai acessando pessoas, vai quebrando alguns estigmas. Então é muito importante, né, esse compartilhamento, comentário, sugestão de temas. E queria agradecer a todo mundo pela audiência. Até mais. Esse finalzinho engraçado. Porque vocês não chamam a Raíssa no final, né? Só no começo, né?